Bom dia, boa tarde, boa noite, você está no Diário de Bordo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Eu sou Eduardo Rogério e dessa vez, nesse vídeo, eu quero falar sobre algumas coisas que vêm acontecendo na igreja evangélica, como, por exemplo, a utilização de alguns elementos que, na verdade, não pertencem à igreja evangélica, nunca pertenceram, mas que agora estão sendo incluídas nos cultos das igrejas evangélicas, como, por exemplo, o kippah, a estola sacerdotal, shofar e outras coisas. Não sai daí, é muito interessante depois da vinheta. Pois bem, se você frequenta aí uma igreja evangélica, se você assiste vídeos pelo YouTube, você deve ter percebido algumas dessas mudanças, digamos assim, né? Porque as coisas estão acontecendo assim muito que rotineiramente e rapidamente, um modismo aí que invadiu as igrejas de pegarem coisas dos cultos judeus e trazerem para dentro das igrejas evangélicas. E chamamos isso de a febre de recosturar o véu, já que com o sacrifício de Cristo ali no Calvário, o véu foi rasgado. Não há, aliás, mais separação. Mas parece que algumas pessoas não entendem isso e querem voltar para trás, não é verdade? Querem voltar atrás. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa por sua ou por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo, bem entendido, os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Olha bem o que Paulo disse aos Colossenses. Paulo disse aos Colossenses no capítulo 2 e o versículo de número 8. A mais nova moda dos denominados evangélicos é o cristianismo judaizante. Isso mesmo, cristianismo judaizante. O que seria isso? O cristianismo judaizante, na verdade, esse movimento religioso e herético é a nova febre da atualidade. Isso é verdade, viu? Muitas igrejas estão aderindo a esse modismo. Isso porque alguns dos evangélicos têm introduzido práticas relativas ao Velho Testamento nos cultos e liturgias de suas igrejas. Na verdade, tais pessoas têm declarado que o resgate dos valores judaicos é uma revelação de Deus. Meu Deus do céu, né? Uma revelação de Deus. A igreja contemporânea, cujo slogan é sair de Roma e voltar para Jerusalém. O problema judaizante vem sendo enfrentado desde os primórdios da igreja cristã. Paulo escreveu aos Gálatas no ano 49 depois de Cristo, para, entre outros propósitos, condenar a prática judaizante. Muitos judeus tinham se convertido ao cristianismo e queriam impor a lei mosaica sobre os cristãos gentios. Essas pessoas passaram a ser conhecidas como os judaizantes. Pois bem, é justamente isso que eu estou dizendo. Os judeus se convertiam ao cristianismo, mas eles queriam trazer a lei para dentro do cristianismo. Eles queriam trazer a lei para dentro das igrejas da época. E Paulo lutou bravamente contra tudo isso, porque
Paulo sabia que nós não estávamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça, mas eles não entendiam isso, e como seguidores, entre aspas, de Paulo, seguiam Paulo. Quando Paulo abria um novo trabalho, eles vinham querendo impor a lei ao novo trabalho que Paulo havia aberto, por exemplo, ali. O termo judaizante vem do verbo grego iodaizo, viver como judeu, e aparece no Novo Testamento em Gálatas 2,14. Os judaizantes modernos ensinam que os crentes devem guardar as festas judaicas como a festa dos tabernáculos, ler a Torá e guardar o sábado. É comum ver alguns usando, e é aí que a gente tem mais certeza disso, kippás, né, um bonezinho usado pelos judeus, e o talit, um manto ou chale de orações, que é usado por todo judeu, que são as vestimentas que os judeus praticantes usam para ir à sinagoga, entre outras coisas. Até mesmo nos cultos de algumas igrejas, músicas e danças judaicas foram inseridas. Cada vez mais, cantores e os conjuntos diversos da igreja se intitulam como levitas do Senhor, em referência ao sacerdócio levítico da antiga aliança. Portanto, irmãos, é necessário prestar muita atenção com relação a essas coisas. Em nome do suposto amor a Israel, a bandeira da nação é colocada em destaque na igreja. O menorá ou a estrela de Davi, protótipos da arca da aliança, a fim de simbolizar entre os cristãos a presença de Deus. Utensílios do tabernáculo, veja bem a que ponto chegamos, né? E aí, utensílios do tabernáculo são usados, ostentados nos cultos e considerados objetos sagrados, quando na verdade, para nós ao menos, não são. Então, o shofar é tocado e promovem-se as festas com a promessa de uma nova unção sobre a vida de quem participa de tais celebrações. Há igrejas onde as pessoas não podem adentrar ao templo de sandálias ou sapatos e são orientadas a tirar os calçados, pois, segundo ensinam, irão pisar em terra santa. Há um fetichismo com a dita terra santa, areia santa, água santa, sal santo, folha de oliveira santa e etc. No cristianismo as pessoas são santas, mas as coisas não. As pessoas são santas, mas as coisas não, irmãos. E então é necessário se ter atenção do que de repente você está sendo induzido a fazer. Desta forma, a prática judaizante caminha paralelamente à superstição e feitiçaria. É parente da paganização. Tudo isso é produto de uma hermenêutica defeituosa que não compreende as distinções entre os dois testamentos. Os critérios para interpretá-los são diferentes. Mesmo com o sacrifício de Jesus, a perseguição, lutas, morte dos apóstolos e todos os mártires do Evangelho e da Reforma Protestante parece ser insignificante para diversos líderes cristãos evangélicos do Brasil. Retrocedem nas práticas do judaísmo e veneração a Israel. Voltar ou resgatar a lei seria como recosturar o véu, como eu disse na abertura desse vídeo, e negar Cristo e a obra da sua redenção, da redenção feita por ele ali na cruz do Calvário, não é mesmo? Pois como que nós podemos pegar coisas que nada tem a ver conosco? Somos cristãos brasileiros,
protestantes, evangélicos e crentes em Jesus Cristo. O judeu é membro das tribos de Judá, de um israelita ou convertidos ao judaísmo. Ora, foi para combater as heresias judaizantes que Paulo escreveu aos Gálatas e mostrou àqueles irmãos que voltar às práticas e aos cerimoniais da lei seria cair da graça, irmãos. Exatamente isso, cair da graça, voltar para trás, dizer que o sacrifício de Jesus não valeu, não serviu para absolutamente nada. Está lá em Gálatas 5, do 1 ao 10. O Concílio Apostólico de Jerusalém, cuja menção histórica se acha no capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos, decidiu que os costumes judaicos não eram obrigatórios para os cristãos. As circuncisões, a guarda do sábado, os cerimoniais e as festas judaicas, por exemplo, foram abolidas tanto para judeus como para gentios por não fazerem parte da dispensação do evangelho. No entanto, essas práticas entram sutilmente na liturgia de culto e precisam ser erradicadas. Espera-se dos líderes que sejam firmes na defesa da fé cristã. Irmãos, é necessário promover estudos bíblicos acerca da salvação pela graça. Salvação, repito, pela graça. Os púlpitos das igrejas não podem ser cedidos para cantores ou pregadores adeptos de tais modismos. O líder que permite ou autoriza práticas judaizantes na igreja iguala-se aos que invalidam a cruz de Cristo. Leia 1 Coríntios 1,17. Então, não existem pressupostos bíblicos para a igreja de Cristo. Queira recosturar o véu do templo. As leis cerimoniais judaicas, os ritos sacrificiais, as festas anuais foram abolidas definitivamente por Cristo na cruz do Calvário. O significado de cada uma delas se cumpriu em Cristo. Por esse motivo, mesmo os judeus que se convertem hoje ao cristianismo estão dispensados das leis cerimoniais judaicas. É por essa razão que crentes em Jesus não fazem sacrifícios de animais, não guardam o sábado, não celebram as festas judaicas, não se prostram diante da Arca da Aliança e nem tampouco fazem uso do shofar, como muitos aí estão fazendo. Portanto, irmãos, vamos voltar às origens, vamos reconhecer o sacrifício de Jesus que foi feito ali na cruz do Calvário para uma nova aliança. Não adianta você estar na graça querendo viver a lei. Não adianta você estar introduzido na graça querendo viver as coisas da lei que não fazem mais sentido nenhum, apenas e tão somente por um modismo. Lá no livro de Eclesiastes, a Bíblia diz que não tem nada novo que não tenha já existido. O livro de Provérbios também nos alerta sobre isso, que não existe nada novo que não tenha existido há algum dia. Portanto, esse negócio de vou fazer porque alguém está fazendo, vou trazer uma coisa nova para chamar a atenção, vou pôr um quipar que é para ser diferente, vou pôr uma estola sacerdotal que é para ser diferente. Na verdade, isso não torna essas pessoas diferentes. Essas atitudes tornam essas pessoas, na verdade, retrógradas e faltas de conhecimento. E também incautas, porque estão levando pessoas a costurarem o véu
que foi rasgado de cima a baixo com a morte de Jesus. Portanto, meu irmão, minha irmã, tenha muito cuidado com essas coisas. O que temos nós com Israel, por exemplo, né? Como eu disse aqui, e o que tem a ver uma pessoa usar o talit ou talit? Irmãos, realmente quem vende aquilo aqui no Brasil está tendo lucro, porque está um modismo excepcional. Sabe, você vê em boa parte das igrejas esse tal de talit. As pessoas usam aqui. E o pior que para o judeu aquilo tem um significado, mas para as igrejas evangélicas, qual o significado? E eu vejo homens usando, mulheres usando, quando no judaísmo apenas os homens usam o talit. E sabe, eu não sei aonde que vai parar essa mistura, essa miscelânea, como dizia o pai, essa salada mista aí, porque na verdade não acrescenta absolutamente nada, não acrescenta coisa nenhuma, nem a fé e nem a crença das pessoas, e muito menos ao Evangelho de Cristo. Muito pelo contrário, né? Quando fazemos isso ou concordamos com essas práticas, nós estamos indiretamente dizendo junto com essas pessoas, repito, que o sacrifício de Cristo de nada valeu, que o sacrifício de Cristo não adiantou nada, que é preciso mais, é preciso mais, é preciso mais para que eu e você sejamos salvos. Coisa que não é verdade. Bem, se você gostou desse vídeo, eu peço para você, compartilha, indique o canal para outras pessoas. Repito aqui, vou dizer para você, Diário de Bordo tem 8 anos, pouco mais, pouco menos. Nesses 8 anos, acho que temos 200 pessoas inscritas. Por quê? Porque é um canal que traz conhecimentos gerais, é um canal que traz curiosidades, é um canal que traz cultura para a sua vida, é um canal que traz ensinos bíblicos, não é um canal que traz palavrão, não é um canal que traz nudez, não é um canal que traz piadas como algumas que eu andei vendo aí naquela situação daquele senhor no banco, tá? Diário de Bordo, dentro da simplicidade, é um canal que na verdade qualquer pessoa pode assistir sem medo, e você pode assistir na frente do seu filho sem medo nenhum. Mas infelizmente nós estamos vivendo um tempo em que quanto pior, melhor. E eu não me proponho, ou eu não me vejo fazendo o pior para ter um canal monetizado ou para ter um canal com 1 milhão de inscritos. Porque eu fugiria dos meus princípios, eu fugiria daquilo que eu penso, daquilo que eu acho, e eu deixaria, na verdade, de ser eu em detrimento de fazer aquilo que as pessoas querem. E eu acho que quando você deixa de ser você para fazer apenas o que os outros querem, a vida em si não tem sentido nenhum.
Mas se você gosta, se você gostou, peço que você olhe outros conteúdos do Diário de Bordo, Origem das Palavras. Comecei como pequenas mensagens virtuais. Eu peço que você dê uma olhada, reconsidere, indique o canal para outras pessoas, porque o intuito do Diário de Bordo, o meu intuito, não é ficar rico com o YouTube. Se eu tivesse um canal monetizado e se eu ganhasse dinheiro com o YouTube, você pode ter certeza absoluta que eu iria transformar tudo isso em ações sociais. É o meu sonho, é a minha vontade. Mas se as pessoas não entendem isso, se as pessoas dão uma passadinha aqui no canal e dizem: infelizmente é muito triste, porque eu poderia estar ajudando muita gente com o projeto Louvor Solidário, também engajado aqui no canal, tá bom? Então, indica o canal, vamos fazer esse negócio virar, vamos fazer o Diário de Bordo ser amanhã um canal grande para fazermos grandes coisas para os necessitados. É esse o sonho, é esse o intuito, sempre foi, mas não consegui. Eu te agradeço, que Deus te abençoe e até a próxima página do Diário de Bordo, querendo Deus.